Boa, beleza. Boa. Então, beleza, vou mutar É, aqui. fechado. Beleza, então. Vamos lá, Daniel, pode começar? Hã, acho que Vamos podemos lá, vou podemos sim. fazer a contagem, Ah, a gente peraí, começa. só rapidão, só pegar minha garrafa, peraí. Perfeito. Ai, Deus, eu tô na casa do meu Beleza. sogro, velho, minhas coisas tudo de um lado para o outro. Pronto, Beleza, vamos lá? fechou, tá certo. Vamos lá, então. Só fazer a contagem. Um, dois, três. Começou. De dois, ah, de dois, Bom dia, boa tarde, boa noite, meus chegados e minhas chegadas. Aqui é o Gui. Olá, 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 aqui é o Daniel e você está ouvindo E2. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Gui? E aí, cara? Mais um episódio do D2. O 17º? 17º episódio. É um episódio. A gente teve uma conversa um pouco mais séria no anterior. E agora estamos aqui, Isso. entrando no ritmo da normalidade, por assim dizer. Ou pero no mucho, né? Mas e Pô, aí? mas hoje eu acho que vai ser um episódio mais um daqueles que a galera gosta muito. A gente tem gostado muito de trazer um pouco desse lado do paranormal e tudo mais. Já veio o Sandro aqui. Hoje tenho certeza que é um cara aqui que eu vou até perguntar para ele para quantos podcasts ele já participou, quantos ele já foi, que eu acho que vai ser uma conversa hoje muito legal. E, Daniel, eu conversei com ele antes e até tem uma surpresa para você agora também. Eu Eu tenho conversei medo da com sua ele surpresa, antes. cara. Eu conversei com ele antes, eu falei assim, cara, traz pra gente uma história de Araraquara e uma de Osasco. Então hoje a Eu gente vai tenho medo. ter esses 2 lados aí e, pô, acho que hoje a gente nem precisa fazer uma introdução sobre o que rolou no episódio passado, acho que já vale a gente começar, porque eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio muito daqueles mais um daqueles que a gente fala assim, poderia ter ficado 3 horas, 4 horas batendo um papo, trocando ideia, que, pô, vou chamar o cara, não vou ficar me alongando hoje não. Pode ser? Opa, pode ser sim. Ou você quer Então, falar alguma coisa? não, é só que acho que a única coisa que Pode ser? a gente. Então, Não, a única coisa que Thiago, a única coisa que eu iria só falar é que, só lembrei pode falar, então, pode que falar. agora estamos agora entrando com o Live Pix, né? Então, só isso mesmo. Quem puder ajudar, ajuda nós. Quem quiser ajudar o D2, o link vai estar sempre aí na descrição e também o QR Code. Então agora, já batendo os 2 pés na porta, Thiago, do canal Que Te Assombra. Fala aí, Thiago, tudo E aí, bom? meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo. E Então tá antes de bom. começar, preciso citar, né, que mais uma vez outro cara que foi muito gente boa com a gente, todo mundo sabe que o D2 está começando aí, a gente já teve outros convidados, o Sandro, o Renato, outras pessoas relacionadas a vários temas, e o Thiago não foi diferente. Eu mandei uma mensagem pro Thiago no Instagram, o Thiago tem lá, sei lá, acho que mais de 200 mil seguidores no Instagram, e o cara me respondeu e já falou: "Pô, vamos marcar", dei datas ali pra ele, falou: "Não, vamos fazer tal dia aqui e tal". Pô, humildade demais. Agradeço você aqui novamente, viu, Thiago, por topar participar com Imagina, a pô. gente. Imagina, gente. Pô, que isso. E e aí Tem diferença nenhuma. é verdade, mas que bom, porque a gente sempre fica um pouco receoso, porque a gente às vezes fica pensando: "Pô, os caras não vão querer participar, os caras vão ficar meio, sei lá, não vão", às vezes fica um pouco confuso, né, de como que funciona um podcast, a gente sempre tenta ali mandar um textinho breve pra pessoa meio que já saber como é que funciona. Mas, ô Thiago, agora tira essa dúvida pra gente, quantos podcasts você já foi? Não tenho a menor ideia. Mais de 20? Com certeza, né? Ah, muito mais. Cara, esse dia eu estava dando uma desde que a gente confirmou, esse contato com você aqui, eu estava dando uma olhada, cara, eu falei: "Meu, o Thiago, meu Deus, cara, eu acho que só no do Daniel Pires, entre outros, já foi umas 20 vezes, assim, já deve ter Ah, uns no mais de Dani, 100 episódios". o Dani eu não sei, cara, quantas vezes eu fui. Não tenho ideia mesmo. Várias, assim, sei lá, 7 vezes, 6, 7 Sim. vezes. No Vilela também, acho que eu fui umas 7, 6, 7, 5, 6. É, mas tudo bem também, não é nada demais, gente. Então, Não, mas é que, é pô, conversar. Na é. verdade, podcast é quem gosta de falar, quem gosta de gente, eu gosto dessas coisas, então pra mim não é sofrimento e pra mim é sempre legal, cara. É difícil,
é difícil não ter uma experiência boa conversando, principalmente com quem, porra, se interessa um pouco pelo que você faz, Sim. né. Então é estranho quando você vai em algum lugar, então vai conversar com algum jornalista, e tal, que a pessoa não tem a menor ideia do que ela está falando com você, ou então vem com ideias meio preconcebidas, às vezes, né, até são se contraria um monte de coisa que você fala, tá. Então Uhum. porque assim, é natural que até pelo nome do projeto nosso, né, que a gente não é exatamente um canal, né, tem um projeto maior. Sim. E, pô, a gente tem 3 livros publicados, projeto trabalho acadêmico, a gente já foi estudado por um monte de gente, tem trabalho que estudou que te assombra, internacional, né, tem um trabalho na Universidade de Minho, do Minho, em Portugal, na Universidade do Minho, em Portugal, que é sobre Dark Tourism, que foi sobre a experiência que a gente criou em Campinas, tem uma Sim. porrada de coisas, assim. Então, hoje está todo mundo muito ligado na ideia de ter um canal, né, e que a gente tem esses portais de relacionamento com o nosso público em várias plataformas, mas a gente não é um canal, né, a gente é uma Aham. coisa, é um projeto, com 3 leis aprovadas que a gente criou, cria política pública de cemitério, né, para para as pessoas usufruírem desses lugares de outra Sim. forma, né. Só que aí o nome Chama o que te assombra, a galera acha que é meio só, eu não que eu não adore, né, eu adoro história de assombração, e tal, mas não é só isso, né. E Sim. fica todo mundo muito sugestionado a isso. Então, pô, bater papo é sempre legal. E acho que o tema de tudo, por exemplo, igual você disse, né, do projeto todo, é uma coisa que eu acho que é uma a natureza humana se interessa muito por isso, né. Não sei se você sente isso das pessoas quando você tá, por exemplo, em programas ou até mesmo durante os trajetos que você faz de ir ao cemitério, em conhecer mais sobre algumas histórias, esse lado por exemplo, da relação talvez com a morte, ou o que acontece depois, e essas histórias que as pessoas têm até esse momento final, né, chama muita atenção. Acho que é muito difícil você não ter alguém que não se interesse sobre isso, né. Cara, eu acho que eu tenho, é lógico, esse tema é um tema que pega todo mundo, né, mas eu gosto do encanto do desconhecido em geral, né, então, sei lá, eu pesquiso muito cemitério, faço parte da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, lá que a gente propõe trabalho, faz as coisas, mas eu, por exemplo, fui para Varginha agora entender qual que é a da história do ET de Varginha, e não Sim. com um olhar de ufólogo, que eu não sou ufólogo. Fui para entender por que que as pessoas, viveram aquela experiência até hoje, dizem tanto sobre ela, entendeu? Falam tanto sobre aquilo. Foi 30 anos ET de Varginha e todo mundo que experienciou aquele dia diz que não foi um dia comum, aconteceu alguma coisa lá. E isso que eu gosto de entender. Eu gosto de entender por que eu não tenho obsessão em saber se é verdade ou se é mentira. Eu quero saber por que que as pessoas dizem que viveram ou acreditam que aquilo foi possível naquele lugar. Eu gosto de entender essa origem, porque as histórias sobrenaturais, elas são muito mais complexas do que uma história da carochinha, então tentar explicar com aparelhinho, não sei o quê. Histórias sobrenaturais ou as histórias de fantasma, na maior parte das vezes, elas se traduzem, na verdade, no que são a partir de experiências muito merdas, ou individuais ou coletivas. Por isso que tem história sobrenatural. Sim. Que aconteceu um trauma que foi mal resolvido, e aí as pessoas vão encontrando subterfúgios. Isso eu tô falando para quem não acredita no sobrenatural, que é mais ou menos o meu caso, assim. Eu não Uhum. acredito exatamente no que todo mundo Sim, sim. acredita. Eu acredito até em outras coisas, mas não exatamente como todo mundo acredita. Então, para mim, tem muito essa ideia de uma necessidade coletiva de, em alguma medida, depurar essas grandes mazelas, esses grandes traumas, às vezes individuais, às vezes coletivos, às vezes as duas coisas, né? Sim. Então, eu gosto muito disso, cara. Então, para mim, as histórias sobrenaturais, elas trazem diagnósticos muito precisos sobre o tempo e espaço que elas acontecem, e outros tipos de histórias que também transitam nesse universo do insólito, né, do desconhecido, também fazem isso, né. Então, o ET de Varginha para mim é um pouco isso, aconteceu alguma coisa naquele dia
que todas as circunstâncias dos fatos fizeram com que as pessoas acreditassem que era aquilo, né. Então, é muito legal isso, eu gosto disso, assim, me interessa isso, né. Eu, Não, por e a exemplo, agora tô fazendo uma série que chama Pessoas com Superpoderes, que em tese não tem nada a ver com fantasma. São uhum. pessoas, às vezes, muito ligadas a capacidades extraordinárias. A maior parte desses acontecimentos são, na verdade, explicados a partir da experiência religiosa, né? Então, porra, Padre Donizete, por exemplo, de Tambaú, que o cara, porra, era visto levitando, tinha bilocação, era visto em 2 lugares ao mesmo tempo, às vezes 3 lugares ao mesmo tempo. Pô, tinha um poder de cura impressionante, curou gagueira do Joelmir Betti, assim, que é um super Olha, jornalista. Me interessa saber isso, eu gosto disso, mais do que ficar Como uma talvez coisa meio não infantilizada, entendeu? sim, seria como um reflexo da própria sociedade e como Lógico, da uma nossa interpretação incapacidade dos da nossa casos em si, né. que É, acredita e eu que cria. compartilho um pouco desse pensamento. Eu gosto muito de assim, eu sou uma pessoa que eu não sei direito o que acreditar, tá ligado? Então, assim, como a gente fala a questão, vamos supor, você tá falando, como você falou, questão de história sobrenatural aí, né? Eu acho que eu penso muito, eu fico muito assim na questão, tipo, será que é sobrenatural mesmo ou se não é só, tipo, o frio que tá fazendo a madeira fazer barulho, tá ligado? A própria temperatura. Então, tipo, ou então, quais são as questões sociais que levaram a acreditar que aquele lugar é abandonado e não só, tipo, um lugar assombrado, sei lá, uma coisa assim, sabe? Eu acho que, tipo, e junta um pouco do que a gente falou naquele episódio com o padre, né, o Lucas, sobre parapsicologia, né, que é uma coisa que às vezes a pessoa, ela não sabe o poder que o subconsciente dela tem. Então muita coisa vem disso também, né. Não, vem de é, tudo, o que você precisar usar para explicar, você usa, e aí Sim, acontece alguma resposta, mas o legal não é encontrar a resposta, o legal é você achar a pergunta. é você exatamente. questionar, né? Hum, hum, É, É, sim. Manja, é tipo o truque de mágica, mano. O truque de até a, da- mágica, até a, exatamente, é pior que é. Perfeito. Mas é tipo o truque de mágica. O legal do truque de mágica é a dúvida de como é feito, não É, você fica se questionando ali o tempo inteiro, pô, como é e que ele tá não a fazendo isso? solução, né, do truque em si, né? Como é feita a ilusão. E Thiago, como é que você começou com isso, cara? Porque eu acho que isso aí eu acho que é muito legal a gente saber, porque a gente trouxe aqui também o Sandro do canal, Casa Sobrenatural, e acho que a gente nunca tinha visto como é que foi esse começo dele, principalmente. E eu acho que essa pergunta é sempre muito boa, porque a pessoa sempre tem uma experiência muito legal de como que foi para iniciar, o que que foi que movimentou em você para você começar esse projeto com o Que Te Assombra, e onde que você viu assim: "Pô, isso aqui tem um", porque é um conteúdo inesgotável, né? Não é, acaba isso. ah, mas é engraçado, porque a galera, na verdade, tem um interesse nas coisas que elas conhecem. Então, tem alguns assuntos que são hits, por exemplo, Joelma. Tenho preguiça de falar do Joelma já, entendeu? Sim. A não ser de coisas novas, aí eu acho legal. Então, por exemplo, Joelma foi legal achar um casal de milagreiros, que são pessoas que morreram no Joelma e foram enterrados em Franco da Rocha. Eu fui lá, achei no Cemitério da Paixão um novo processo devocional de pessoas mortas no Joelma. Isso é legal. Agora, Uhum. puta, falar tudo de novo, o mesmo papo de sempre, e aí fica muito fantasioso. Aí eu tenho um pouco de preguiça. Mas o que Aham. aconteceu? Para eu chegar no Tia Sombra, na verdade, foi a experiência de viver a pandemia, né, cara? Eu perdi uma tia de Covid, foi bem merda, né? Perdi uma tia que não precisava ter morrido naquela época, e aí eu tava consumindo muito esse conteúdo, né? Eu nunca fui um cara super do terror, assim, nunca fui Aham. convenção, cara. Achava legal, tal, eu era roteirista já de outras coisas, mas e aí eu resolvi fazer isso na minha cidade natal, que é Campinas. Em Campinas eu achei 3 histórias, né, foi ainda no finalzinho da pandemia, no meio de 2021, e eu, com mais alguns amigos, a gente criou mesmo um canalzinho no YouTube, assim, a ideia era, pô, fazer o que todo mundo faz, né, ficar contando história no YouTube.
tinha uma outra linguagem, porque a gente fazia meio que um retrato narrado, e aí eu achei chato aquilo. E eu falei: "Puta, cara, eu não acredito muito no jeito que se conta, tal", e para mim era importante ter a experiência de outras pessoas dentro desses universos. E aí eu comecei a organizei um passeio para fazer como se fosse meio que uma caça ao tesouro, assim, a gente ia nos lugares onde as paradas tinham rolado, onde tinha as histórias. E foi um sucesso muito grande, muita gente foi legal pra caralho, só que foi um caos, né. E aí eu não tenho nenhuma formação em turismo, nada, e aí o pessoal do turismo daqui de Campinas falou: "Cara, vamos organizar isso que tem um potencial", e aí a gente organizou, aí eu separei o passeio, fiz um passeio no cemitério da Saudade, e fiz um outro passeio no centro da cidade, então o que era um passeio único, que todo mundo tinha que fazer de carro, dava para fazer a pé os dois. Uhum. E aí eu levei para São Paulo, fizemos a mesma coisa, então eu criei um passeio lá que saía do centro da cidade, do Anhangabaú até o bairro da Liberdade. Foi um sucesso também. E aí a gente também fez a mesma coisa depois, eu dividi, depois que eu aprendi, depois que eu dominei o cemitério da Consolação, eu eu dividi o passeio, então tinha um passeio no centro, um passeio no cemitério, e aí eu fiquei apaixonado demais por estudos cemiteriais. E comecei a estudar os cemitérios de São Paulo, criei um roteiro em vários cemitérios de São Paulo. Hoje, os passeios oficiais com as concessionárias, em 4 concessionárias, na verdade são 3 concessionárias, a Maia, a Cortel e a Consolari, eu que criei os roteiros e faço os passeios, e a gente tem também a Sempro, que é a Associação Cemitério Protestante, que também criei um roteiro para eles. Criei 2, na verdade, um a gente precisa tirar do papel ainda, mas então eu tenho esse em São Paulo, eu criei em Santos um roteiro no cemitério do Paquetá, vou fazer agora em março no cemitério do Sabuó. Criei um projeto com outros pesquisadores em Piracicaba, então a gente vai expandindo. Eu levei o projeto para o Rio de Janeiro, lá quem faz hoje é a Samanta, do Necrotour Rio RJ, que também fui eu que ela veio pesquisar em São Paulo. Eu fui para lá, criei os roteiros com elas, pelo menos os roteiros básicos, em 2 cemitérios. Então, desculpa. Não, sem Então, problema. Ah, relaxa, relaxa. então eu crio essas paradas aí. Estamos indo, cara. Acabei fazendo um livro sobre assombrações de Campinas. A gente vai lançar ainda agora o livro de assombrações de São Paulo esse ano. E um outro livro de mulheres assassinadas que viraram milagreiras de cemitério. Tem o livro do lobisomem, que eu já lancei, que eu conheço o lobisomem do seu bairro. A gente tem também um livro sobre milagreiros do cemitério de São Paulo. Bastante coisa aí para 5 anos de projeto, tem muita coisa aí. Pô, é muito legal, realmente é. Inclusive, eu nem sabia que você fazia esse tipo de assim, eu vejo nos seus vídeos, você frequenta, sempre ali em questão de cemitério, etcétera, mas eu não sabia que você fazia uma tour sobre isso. Inclusive, o Cemitério da Consolação, acho que eu passei lá umas 2 vezes, assim, mas nem cheguei a entrar, mas é lindíssimo, né? Muito bonito, É muito muito bonito. bonito. É A muito questão bonito. as artes que tem lá dentro, né, assim, de questão de tudo que envolve ali, é muito antigo, né? É de 1858. Chifão. É, uma coisa assim bem, você passa perto, você vê que é outro nível assim de questão das artes, tem um nome para isso, é que eu não lembro o nome Arte agora exato. tumular. Arte tumular, exatamente. Que é, pô, muito caprichado. Você falou sobre a liberdade aí, e eu já vi você falar um pouco sobre essa história. Então, inclusive eu estava comentando, acho que foi ontem. A liberdade tem uma relação com o povo negro, assim, você já chegou a ver essa relação? Claro, não, eu faço parte da UNANCA, União dos Amigos do Capela dos Aflitos. Na verdade, Liberdade é um bairro negro, né? Se você puder E contar essa história pra gente, Thiago, acho que o, seria legal. o, Será bom. o, o bairro da Liberdade chamava Sudacé. E ele, na verdade, hoje está em cima do Cemitério dos Aflitos, que é o primeiro cemitério de São Paulo. Tanto que a lei que eu propus lá em São Paulo, né, que acabou sendo promulgada, ela tem como data, como efeméride, o dia 3 de outubro, exatamente pelo dia da fundação do Cemitério dos Aflitos, que fica no bairro da Liberdade.
E era um cemitério que, embora fosse gerido pela Igreja Católica, era um cemitério para pessoas que eram consideradas à margem da sociedade. Então, negros e negras, escravizado, indígena, acatólico, estrangeiro, preso, morto na cadeia, preso, executado na forca, que ficava no Largo da Liberdade. Então, esse era o cemitério. E ficou um remanescente desse cemitério lá, que é a Capela dos Aflitos, que também tem um processo devocional do Chaguinhas, que também era um soldado negro do Exército Nativo Brasileiro, que em 1821 se surgiu contra o exército português, e aí eles conseguiram sustentar essa revolta por um bom tempo, só que foi suprimida. E aí o Chaguinhas e o Cotindiba, que eram duas frentes desse levante, foram levados para o bairro da Liberdade, passaram a noite do dia 19 de setembro de 1821 na Capela dos Aflitos, que é onde fica, no velário do Capela dos Aflitos, na verdade, que era uma cela adaptada, e aí no dia 20 eles foram levados para execução no Largo da Liberdade. O Cotindiba foi executado na forca, a forca funcionou perfeitamente. Quando colocaram no pescoço do Chaguinha, soltaram uma vez, a corda arrebentou. Quando isso acontecia, tinha um clérigo sempre acompanhando as execuções, e aí o clérigo falou: Deus não quer que esse cara seja morto, pode encerrar agora, interrompa agora a execução. E aí o português falou: não, esse aí tem que matar, não vai encerrar não. E aí tentam enforcar ele de novo, arrebenta de novo a corda. O povo que gritava clemência começou a gritar liberdade. E aí o bairro talvez chame liberdade por conta disso. Sim. Tentaram uma Eita, terceira vez, tentaram uma terceira vez matar ele também com uma corda reforçada com uma tira de couro, e aí tem duas versões, uma de que não conseguia, ele não morria, e aí soltaram e mataram ele a facadas e a pauladas, e a outra que a corda arrebentou de novo. Então loucura. O Chaguinhas é um, e ele foi morto, né, a paulada e a facada, então o Chaguinhas acabou se tornando essa figura é, lendária e que provoca devoção popular para muita gente no bairro da Liberdade, que, como vocês falaram aí, é um bairro negro mesmo. Não é um bairro Sim. oriental, como se imagina. Porque a gente Sim, tem o sim. costume agora de ouvir uma coisa mais atual. Ah, não, o bairro da Liberdade é uma coisa, é oriental, é um bairro Não, japonês, é um bairro imagina. chinês. Não, Não, não tem, então. Mas é pela, não tem Não é, nada a não. ver. a forma como foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Sim, Não pela sua origem. Não, o bairro japonês, porque quando veio o Hirohito para cá em 1969, o prefeito de São Paulo achou que era uma boa transformar o bairro, até para apagar mesmo, né, essa memória negra, que era uma estratégia de apagamento. Achou sim, legal de repente, Sim, mas aham. e aí que começa o papo. É. Tanto é que a própria arquitetura, né, meio que alimenta mais essa imagem, né, do bairro, né? É Tipo, Suzarantos, isso, né? As exatamente. luminárias. As luminárias, mano, o banco do Bradesco, Santander lá, Ah, mas isso é tudo é, novo, mas isso é tudo não, sim, 21. eu tô falando, tipo assim, a própria É, arquitetura atual, é, né, ele alimenta mais essa ideia, né, de é. ir pra, para a quem esquecer. Mas a isso to- faz 40 anos, 30, sim, Então, 45, 50 anos, faz mais do que isso, né? é que atualmente se a pessoa for lá, ela acha que realmente é um Com bairro certeza, se você não sim, souber a oriental. história. Você vai chegar então, lá e vai falar, caramba, realmente é um bairro totalmente oriental. sim, então, justamente. Foi O, criado recentemente. É isso como a aí, própria imagem do bairro apaga, né, sua origem. E Thiago, exatamente. agora eu tô curioso, cara. Eu tô curioso. Desde que eu falei com você, você me falou que você tinha a história dos dois lugares. Eu fiquei pensando nisso. Falei, pô, cara, tô aqui me coçando. Não vou aguentar segurar mais. Conta pra gente essas histórias aí, a de Lasca, de Araraquara. Porque, pô, a gente costuma, eu e o Daniel aqui, a gente costuma O Gui, brincar, um espetando o outro. Porque eu sou de Osasco, Daniel é de Araraquara. A gente fica sempre falando, não, Araraquara tem isso, é pior. Ah, não, Osasco tem isso. Conta pra gente essas histórias Osasco aí. muito mais treta, obviamente, né? E, Nada disso. Olha aí, Araraquara é ou, muito mais. olha aí. que é capaz de Muito. falar dos Até Britos, quer ver? porque. Vou falar dos Britos. Mas vou falar do Coronel Ah, Antônio Joaquim de Carvalho. o próprio.
O que próprio. esse equipamento A Bela casarão Vista do assombrado de Shibano, Araraquara. exato, a vista do Isso. Shibano, e esse cara era muito ruim, né, o Antônio Joaquim de Carvalho, e o Roseno era jornalista, o Manuel, o tio dele, era engraçado, porque muita gente acha que eles são irmãos, né, e na verdade não são. O coronel tava batendo nele, né, com a bengala, e ele tava armado, ele executa o coronel, ele enche o coronel de tiro, um é fatal, e aí eles vão preso, coitado do Manuel também vai preso, não tinha feito nada, mas foi preso. E aí os familiares, né, e os capanga do Antônio, do Coronel Antônio, invadem a delegacia e lincham os britos, né? Então, além da casa ser assombrada, os britos são levados para um lugar que chamava Cemitério das Cruzes, que não é o cemitério o principal de Araraquara, né? Um cemitério até distante Sim. do O São Bento? Sério? e, Opa, bom e, saber. e aí o cemitério das Cruzes, que era um cemitério meio estigmatizado, né? As pessoas não acabam recebendo o corpo dos britos. Passado algum tempo, vira um ponto de peregrinação, porque o coronel era um grande filho da puta, né? E Sim, sim. aí vira um local de peregrinação e os britos começam a operar milagres depois de mortos. E hoje, se você for lá no cemitério dos Britos, você vai ver que tem um memorial contando a história toda deles. E toda essa história tem uma sala de milagres com os agradecimentos dos devotos. O cemitério São Bento também é muito legal. Tem muita coisa bacana. Tem um túmulo lá. Foi a primeira vez que eu vi um túmulo que verte água de verdade. Cara, Araraquara é super quente, né? Fazia um tempão que não chovia e lá tem um túmulo que verte água. Tem um túmulo também muito curioso do, do irmão do fundador da droga Raia, que é o Nicolino Raia, que era um botânico que fazia remédio e tal, e morreu e virou um milagreiro, e aí acabou o túmulo dele virando o túmulo das pedrinhas, porque as pessoas acreditavam que se você fosse no túmulo, e era um túmulo que tinha um chapiscadinho com pedrinha de rio, assim, redondinha, e a galera que conseguisse tirar a pedrinha conseguia realizar um desejo, e aí a família cercou, porque a galera começou a arrancar todas as pedras do Nossa. túmulo, e o Do cara túmulo. é Ô, louco. e muito legal a história. Ah, tem muita história lá, cara. Ficava o Nelsinho Santana lá, né, que foi levado para Ibitinga. Nelsinho Santana, que era um milagreiro também, que hoje ele já tem um decreto de beato. Tem muita coisa legal lá. Tem o Eduardo, né, o Preto Eduardo, que era um homem escravizado. Ele é um especialista em ajudar pessoas a deixarem vícios, principalmente cigarro. Isso tudo no São Bento, né? Já não é mais nos Britos. Nos Britos. E pra gente ir embora de Araraquara, o de Osasco, para mim tem algumas coisas muito legais, principalmente no cemitério que por coincidência chama Bela Vista também, né? Conheço. O cemitério de Osasco tem Osasco tem uma senhora chamada Benedita, que é conhecida como a Santa de Osasco. E ela é uma mulher que era esposa de um capitão e ela morre no parto. Então, as pessoas acabaram considerando esse martírio dela algo que fosse purificante, né, tal. E a galera vai lá pedir, é bem na entrada, assim, do Bela Vista, do lado esquerdo, você entra do lado esquerdo, tem um painel até em cima do túmulo, escrito Dona Benedita, Santa de Osasco. O cemitério de Osasco ainda tem algumas personalidades interessantes, tem o Reinaldo, eu sou sambista, né, eu escrevo samba, Oh, é então verdade, o Reinaldo tá. o Reinaldo tá sepultado lá, o Sim. príncipe do pagode, o ET do Rodolfo ET tá sepultado lá, Sério? o Caralho. Rodolfo ET tá lá. O... Ainda tem duas milagreiras lá, a mais curiosa é a Fabiana, porque a Fabiana é uma moça que também tem um processo devocional numa capela em Santana do Parnaíba, e o que eu achei muito curioso dela é uma menina que morreu atropelada, né? E o que eu achei muito curioso tem uma placa de ex-voto de um palmeirense que agradeceu o título de 2012 da Copa do Brasil e tá lá, agradeço esse Olha só. título. Ele não pediu mundial, né? Pediu. Não dá. Não dá. Ele tentou um milagre, né, velho? Tentou um Ele foi milagre. lá. Não, ele conseguiu, acho que ele foi no que dava. Tudo da Copa do Brasil foi.
E Thiago, acho que é muito curioso também, queria saber um pouco sobre como o que que você pensa disso, sobre essa questão dos milagreiros dentro do cemitério, a gente sempre acho que é uma cultura, assim, não sei se tanto brasileira, não sei se lá pra fora eu sei que tem muito dessa forma de cultuar e tudo mais pra fora, mas não sei se tem tanto quanto tem no Brasil. Eu sinto que a gente tem muito esse elo com algumas pessoas que partem, às vezes, de uma forma cruel, entre aspas, e as pessoas passam a fazer esses pedidos. O que que você pensa dessa parte de milagre? O que que você pode contar pra gente sobre isso também? Porque eu acho que é uma É, coisa muito Beto, curiosa. eu acho que é um patrimônio imaterial, é o meu objeto de estudo em cemitério, é a milagreira de cemitério. Só isso, eu Perfeito. praticamente estudo isso, né? Tem o livro que chama Milagreira de Cemitério Cidade de São Paulo, que foi um estudo que eu fiz em todos os cemitérios públicos que estavam sendo concedidos à iniciativa privada. E eu acho que é um patrimônio material das cidades, porque os milagreiros não são absorvidos por nenhuma religião. E eu falo isso porque, se fossem, eles seriam protegidos como uma expressão, uma manifestação religiosa. Então, a gente sabe, a liberdade de professar sua fé, isso tudo é protegido por lei. E o que acontece quando você não tem uma religião que absorva esses fenômenos ou essa devoção, né? Então, o meu trabalho todo é para convencer tanto o poder público como as pessoas de que que a fé das pessoas e a espiritualidade de uma comunidade, a partir de suas múltiplas expressões, são patrimônios de todos nós e que, por serem patrimônios, merecem ser protegidos. E a gente tem conseguido coisas muito legais, por exemplo, se vocês forem hoje no cemitério da Consolação, hoje não, porque já está tarde, né? Mas se vocês forem algum dia, vocês vão ver que vários milagreiros de cemitério estão com placas indicando não apenas a presença deles, mas suas biografias. Se vocês forem em qualquer cemitério da Consolares, vocês vão ver isso. Se vocês forem no cemitério da Lapa, que é da Maia, também vai ter. Se vocês forem no cemitério Santo Amaro, em São Paulo, também vai ter. E tudo isso é decorrência de criar esse tipo de atmosfera e provocar políticas públicas de salvaguarda de fenômenos cemiteriais. Acho que alguém morreu aí. Abriu uma porta aqui. Desculpa. Então, eu acho que é um fenômeno muito legal. Tem em vários outros países coisas parecidas. É muito próprio do catolicismo não oficial. Então, onde houver processos devocionais que seguem as trilhas do catolicismo, mesmo que não sejam fenômenos reconhecidos pela igreja, a gente vai encontrar esses processos, tá muito comum na América Latina inteira. Na Itália, eu fui estudar isso e também tem. Isso é meio um fenômeno meio primordial, até mesmo no cristianismo, né? No cristianismo existiam processos devocionais antes de existir o catolicismo, portanto, a institucionalização dos mártires, né, e de seus processos devocionais já existia gente que acreditava em Pedro e Paulo como operadores de milagre, né? Encontrei isso na catacumba de São Sebastião em Roma. Lá as pessoas, os arqueólogos desconfiam que Pedro e Paulo ficaram sepultados lá justamente por terem encontrado esvotos de devotos de Pedro e Paulo com um agradecimento por graças alcançadas. Então, é muito legal estudar isso. Eu adoro, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é encontrar milagre. Assim, eu acho que também é uma coisa muito interessante, né, porque eu acho que é um fenômeno que é mais uma das coisas que a gente não consegue explicar, mas que de alguma forma as pessoas elas no momento de fé, elas vão atrás disso, e é uma coisa que acontece, né, a gente não pode negar, porque aí, se você vai no cemitério, acho que é quase impossível, acho que quase todo cemitério tem algum milagreiro, milagreira, porque a gente sempre você vai passando, você vê lá aquele monte de presente, uma bonificação. Então acho que é uma mas eu tinha a impressão de que era uma coisa mais nacional, uma coisa mais Não, brasileira, assim, imagina, né. imagina. São uma prática muito comum em vários países, certamente de origem católica, né? Uhum. Porque por mais que não seja um processo católico, aliás, a Igreja Católica não costuma reconhecer esses fenômenos, a não ser que sejam instrumentalizados em processos de beatificação e canonização, senão é muito difícil que
que isso ocorra, mas, existe porque a gente tem uma cultura religiosa ainda muito particular própria do catolicismo, né. Sim, sim. Ainda é uma herança de ter sido o catolicismo, o dogma religioso, eh, oficial do país até a república, né, então durante o império todo, mesmo o reino de Portugal É, império. pela própria colonização, né. E também é um ponto também que eu E acho que pega muito, porque a gente também é algo assim, de uma forma geral, as pessoas ainda são muito preconceituosas com esse tipo de coisa, né. Acho que a gente vê se repetindo isso o tempo inteiro, com questão de religião mesmo, as pessoas não respeitarem outras religiões, "Ah não, essa religião aqui que é a certa, a de você", aquele ar de demonizar, né. Então acho que esses milagreiros também sofrem com isso, né. Também tem um Ah, pouco disso. sofre, mas eu acho que é tão ignorado que nem isso se é muito. O maior problema não é nem esse, o maior problema é a completa desconexão mesmo. É a completa desconexão da morte, do cemitério. A gente percebe que tem aumentado muito o interesse em todos esses assuntos. Então tá tudo Sim, bem. Então, sim, é verdade. eu acho que tem muito menos. A gente também parece que tem uma coisa de persecutória, assim, muito grande, mas não é tanto assim também, entendeu? Tem Aham. mais, acho que na internet do que no dia a dia. Você vai no cemitério, porra, tem uma porrada de macumbeiro fazendo despacho, do outro lado tá um grupo de crente dando rolê, consolando as pessoas, tá todo mundo consolando, tá todo mundo ali para atender, tá todo mundo meio junto, vai as senhoras católicas fazer suas orações, vai o pessoal fazer entrega no cruzeiro. Então, o mundo real não é desse jeito aí, não. O que Entendi. acontece, claro, você tem alguns bolsões que são mais violentos, né? A gente vê principalmente algumas facções que adotaram, né, algumas denominações evangélicas e aí Sim. persegue aquela senhorinha. Não é que não acontece, acontece, mas nos ambientes que eu vou acontece quase nada, muito pouco, assim. O Essa dia manifestação, assim, mais de facção, acho que seria mais para o Rio, né. Eles têm é, tomado um né, pouco para São Paulo ainda é um pouco menor isso. tem lá no Complexo de Israel, E por aqueles lados lá, sem dúvida. já levam mais para esse lado, né. não, é só uma dúvida rápida aí, a gente tá falando desse milagreiro, né, pela todo o processo, assim, a própria até a canonização, né, a gente pode dizer, só uma pergunta bem leiga, assim, a gente pode dizer que todo santo, todo é santo, né, que, já foi milagreiro uma vez? É esse processo mesmo ou não Pode ser, necessariamente? Ou pode, depende? pode ser, pode ser. Não necessariamente. Tem santo que não tem nenhum devoto, que ele não fez nenhum milagre, que são os santos que são alçados à condição de santo pelo martírio, pelo sacrifício. Assim, Então, por exemplo, em São Paulo a gente tem um policial militar que a história é linda. Ele chama José Andrade Barbosa Andrade. Foi salvar ele não sabia nem nadar, e ele foi salvar uma senhora em situação de rua no Tamanduateí, que ela ia se afogar, ele vai lá e salva ela, só que ele morre afogado, ele cai. Para salvar ela, ele se sacrifica. A polícia militar, os capelães, os capelões da polícia militar, o pessoal que era mais católico, a pastoral da rua, todos eles se envolvem fortemente para submeter um processo de canonização direto do sargento, que ele era soldado Andrade, que foi alçado a sargento pós-mortem, né, recebeu uma promoção pós-mortem, uhum. e ele tem um processo que ele pode virar. Ele não é milagreiro de cemitério, nunca foi, nem tem um processo devocional direto lá, mas ele pode virar um santo pelo martírio, que é uma outra. Então não precisa passar por isso. Mas muitos outros, sim, Antônio da Rocha Marmo, por exemplo, começou a fazer milagre no cemitério. E aí virou um venerável, provavelmente ele vai ser beatificado em algum momento. Vários outros, o próprio Carlo Acutis também fazia milagre no cemitério, e aí virou lá no cemitério de Assis, quer dizer, um processo devocional já na Itália, né? Então pode ser sim, pode ser, mas não é uma regra. Entendi, O entendi. o Carlo Acutis acho que foi o último, né? Foi o Basicamente é o último. mais atual, né? É o Não, mais não, ele atual. não foi o último, já houve outros, mas ele é muito famoso por ele ser Sim.
o primeiro santo millennium, né? Sim, Ele é o padroeiro da internet, é o primeiro santo millennium. perfeito. Thiago, eu estava dando uma olhada no seu perfil hoje ainda, dando uma olhadinha, e eu fiquei muito curioso com aquela Santa Donata. Você podia contar a história da gente pra gente sobre isso? Que eu vi Santa a Donata, figura e eu falei: "Cara, eu não conhecia, não Santa fazia Donata ideia". tá lá na igreja de Santa Cecília, né? E ela foi uma menina martirizada. Tem várias santas que morreram muito jovens, porque elas eram cristãs, né? Já tinham sido convertidas, e nos períodos mais acentuados de perseguição romana, ela acabou sendo executada, e por isso acabou virando uma santa. E ela tem uma relíquia dela importante na igreja de Santa Cecília, em São Paulo. Mas tem várias outras, né? Em São Paulo ainda tem a Santa Gaudência, tem a Madre Paulina, que virou a primeira santa do Brasil, né? Embora ela não fosse brasileira, ela nasceu na Itália, mas a Santa Paulina também virou santa, também está em São Paulo. Você tem relíquia em São Paulo da Santa Gaudência, na igreja de tráfico Pai São Francisco da Penitência. A gente tem a gente tem ainda o Frei Galvão no Mosteiro da Luz. Tem várias relíquias tem o próprio fêmur do Padre Anchieta na igreja do Pátio do Colégio. Tem um monte de pedaço de santo por São Paulo. Esse daí do pátio do colégio eu fiz um tour lá, que inclusive é muito legal fazer, acho que é R$ 5. Ah, vale a pena. É muito legal você passar por lá, é bem assim, vale muito a pena. Eu indico para todo mundo, eu fiz vai fazer acho que foi ano passado, achei bem legal. É muito legal mesmo, vale muito a pena. E Sim. ali do Anhangabaú, o que você sabe mais ou menos, ô Thiago? Porque acho que essa história do Anhangabaú, a gente estava até conversando com uns amigos ontem, porque tem gente que diz que no Anhangabaú ali era um cemitério indígena, depois, ah não, Ah, não era isso. O conversa, que é conversa. a história É, sobre no o território do Anhangá, que é uma entidade mitológica, né, que por muito tempo vivia ali, né, então tinha uma relação com os povos originários. E aí, quando vem o Padre Anchieta mesmo, que era um dramaturgo, né, ele começa a usar nas peças dele a figura do Anchieta como antagonista de Tupã, que era o próprio Deus. Então, o Anchieta que acaba colocando o Anhangá na condição de demônio, e aí acabou pegando isso. Então, o Vale do Anhangabaú é muito estigmatizado até hoje, é muito reconhecido pelas pessoas, principalmente que não conhecem muito cultura, né, mitologia indígena, como um lugar encapetado, né, um lugar Sim, demonizado. E na verdade não é, né? O Anhangá nunca foi um demônio, né? Ele sempre foi um mediador da floresta. Mas é curioso porque tem esse estigma, né? E o Anhangá, por ele ter um gosto culinário muito particular, ele gosta de se alimentar da energia das almas, então criou-se a mística de que quando alguém morria ali na região do Vale do Anhangabaú, ele se alimentava da energia das almas, e aí essas almas não podiam subir ao Guajupiá e ficavam por lá. Então você tem várias histórias de assombração no Teatro Municipal, no Prédio dos Correios, Edifício Martinelli, próprio Edifício Joelma, Largo São Francisco, todo aquele entorno ali tem história boa de assombração. perfeito, perfeito. É que é aquela coisa que vai replicando, né? As pessoas vão falando, Isso, vira uma verdade, né? exatamente. Não, tudo bem, tá tudo bem. A gente gosta disso, ainda bem que tem isso, senão não teria o que te assombra, não teria Vai nada, nem Então, pego. não teria esse rolê aí. não, e é legal, eu acho que é um trampo de pesquisa, assim, para você. Imagino que deve ser uma coisa bem, assim, tem que fazer uma pesquisa muito extensa, porque é uma coisa que você tem que voltar muito para encontrar, né? Acho que Ah, não, tem. sim, eu me amarro, eu gosto muito, eu E acho muito eu, legal. né, e eu acho que a internet pode dar boas pistas, tal, mas nada como ser no lugar, tal. Então, eu acho meio preguiçoso, gente que fica só na internet, com Uhum, voz muito impostada, falando, uau, isso aí, acredita, isso aconteceu, e nunca foi lá ver se aconteceu mesmo, tal. Acho que é legal. O legal para mim é dividir o espaço com as coisas, né? Pessoas com experiências, tal. Eu acho isso mais legal.
ainda mais com esse tipo de história, acho que se você não tiver lá, você não consegue ter a real do que é, né, você não pela internet você vai achar 1000 versões, mas você estando no local, você vai ver ali, vai ter pessoas que você vai poder conversar e vai conseguir entender melhor sobre tudo isso, né, muito mais Exatamente, é uma Acho informação mais que completa, né. eu acho que um exemplo exatamente. disso é o próprio São Tomé das Letras, tá ligado? Sim, né, Porque cria eu vi uma coisa que sobre São Tomé também que é maluco. então, eu assisti há um tempinho, uns dias atrás, o vídeo do Thiago lá no São Tomé, eu verificando a questão do cemitério, vendo até comentando um pouco a história do lobisomem. E uma coisa que também me chamou a atenção desse vídeo foi o final, né? Tipo, que ele traz uma. Tem a parte do carro, né? Carro sobe sozinho, né? E tal. E ele, tipo, mano, pra muita gente que lá seria a própria coisa mais mística, assim, possível, e ele já chega a falar: isso daqui é pura ciência, isso daqui é só campo magnético, e é isso. É É E magnético. eu achei bacana ele. Se quem quiser acreditar, de coisa. Sim, Eu não fico então, atrás, é é isso. isso. Legal é Sim. ser legal. Se não for legal, não tem sentido nenhum. Se for chato, aí pode parar. Tá o fim. Exatamente. Pô, mas o pior é que sobre São Tomé, eu pesquisei tanto sobre aquela não é uma caverna, até esqueci o nome da palavra, que dizem que vai pra Machu Picchu. Pô, aquilo Uhum. ali tá lacrado, é uma sacanagem. Aquilo ali Não, mas tudo que bem, mas é isso, é viver da mística, né? É sim. legal. Não, mas é que é assim, é que aquilo ali, eu não sei se pra mim me alimenta muito mais a vontade de saber o que tem ali, porque foi o exército, né, que lacrou lá, que diz que não pode mais, que é uma não é seguro, né, até entendo, né, porque a gente escuta cada história dessas cavernas que as pessoas ficam presas, Sim, É sim, sim. tipo inundação. Stranger Things. Fica ali um por. Exato. Eu já pesquisei tanto vídeo, falei assim: "Pô, será que não teve ninguém que não chegou nem à metade da parada?" Não tem, infelizmente, gente. Quem sabe daqui uns anos eles abram lá, pra gente poder saber um pouquinho melhor sobre essa história. Exatamente. E E Thiago pode falar, Danilo, pode não, falar. não, é que vocês estavam falando a questão, tipo, trouxe questão de portais e tudo mais. Eu lembro que uns anos atrás lembro que eu li muito questão a respeito de Sete Além, né? Sete Além, e que em São Paulo também tinha uma história tipo de portais, né? Por aí. Eu queria saber a opinião do Thiago, o que ele tem a dizer, o que ele acha Pô, sobre eu a acho questão que de eu portais acho sobre o Sete Além, o que você acha aí? Sete Além acho maravilhoso, mas eu acho que vale a pena vocês conversarem com o Luciano Milite, que é o homem de Sete Além, que é o cara que é o caso zero de Sete Além, que é o meu parceiro lá no projeto Sugar Dads. Mas eu acho muito legal a história. A história dele é muito Opa. boa, né? Que ele foi pegar um ônibus, né, para Vila Mariana. E aí um ônibus, em vez de. A hora que ele entrou no ônibus, e aí rolou meio que um movimento no busão, assim, todo mundo, até que o motorista parou o ônibus, o cobrador falou, desce. Ele falou, pô, mas como assim eu paguei? Eu quero ir para minha casa. Ele falou, esse ônibus não vai para sua casa, esse ônibus vai para Sete Além. E aí ele desceu do ônibus, isso foi em 94, e o ônibus virou a primeira direita, assim, o caminho do ônibus não era virar à direita, era seguir reto para ir. E aí ele começou a tentar entender o que que era Sete Além, Sete Além. Ele criou uma comunidade no Orkut, e um monte de gente começou a falar que viveu histórias parecidas em outras dimensões. E É. eu acho que é muito legal. Eu acho que é super legal. Tomara que tenha. Olha, Então. Não, então, tem uma vez que eu tava com minha esposa, a gente viajou, acho, pra Gramado, uma coisa assim. E é engraçado, porque a minha esposa, a gente vai em hotel, por exemplo, eu vou muito pro café da manhã, já que ela fica muito prefere ficar dormindo, né? Então eu fui comer de boas. E quem me conhece sabe que eu me perco muito fácil em hotel, mano. Eu tenho essa habilidade. E eu lembro que, assim, mano, o hotel era bem simples, é tipo, sobe 2 anos de escada, tá ligado? E eu lembro que na volta eu me perdi. E eu comecei assim, a andar e eu fui parar num corredor muito estranho. Tipo, as paredes eram totalmente fora do padrão do resto do hotel. E eu lembro que, tipo, tinha uma senhora muito estranha, que ela tinha um olho muito arregalado, assim, meio em danger, assim, começava a ficar me encarando, ficava meio, sabe? Eu lembro que eu vi aquilo, fiquei meio assustado e meio tipo, deixa eu voltar pra onde que eu tô, que eu acho que eu não devia estar vendo isso, tá ligado? Eu voltei assim. Depois eu fui mostrar pra Jaque, né, onde era esse lugar. Eu não encontrei de novo, tá nunca ligado? mais achou. Vamos ver que se Nunca encontra. mais vi. Então, mas é porque eu tenho essa habilidade muito fácil também de me perder em lugares, então.
Pode ser Cara, que só É ter uma boa, perdido mesmo. é uma boa, mas é uma boa desculpa. Cheguei, cheguei 2 horas atrasado porque eu fui pra Sete Além. Tinha perdido, tava perdido. Isso aí. E, ô Thiago, eu tava pensando aqui também, acho que é uma pergunta legal, porque assim, geralmente as pessoas, depois que a gente troca uma ideia com as pessoas que vêm aqui, sempre fica faltando uma pergunta que o pessoal manda pra gente. Vocês não perguntaram isso, não perguntaram aquilo. Então, eu imagino que muita gente vai pensar nisso e vai me cobrar depois se eu não te perguntar isso. Qual que foi a história que mais te pegou, assim, sabe? Uma coisa que você foi visitar ou alguém passou pra você e você foi verificar, e que você falou assim: "Cara, realmente não entendo o que tem aqui, pra mim", sabe. Ah, Você tem uma cara, história assim, uma pra coisa que foi mim, diferente? pra mim a história mais. Tem todas, né? Muitas, assim, grande maioria, na verdade. Se não me mudar alguma coisa em cada uma das histórias, eu paro, né? Uhum. Então, pra mim, a coisa mais legal foi visitar, acho que a festa do Menino da Tábua de Maracaí, foi muito legal. Que é um milagreiro lá que é assim, uma cidade de 12 mil habitantes, que tem uma festa uma vez por ano em homenagem a esse menino, que era um menino que tinha um problema genético e não se desenvolveu da cintura para baixo e acabou virando um milagreiro em vida ainda. Ele ajudava muitas pessoas em vida, não falava, ele não vocalizava nada. Fiquei muito impressionado, assim, com o tamanho da festa, como que um milagreiro, né, uma coisa que a gente ouve pouco, modifica tanto um espaço. Talvez dele tenha sido mais foda, assim. Mas eu adorei para Recife agora também. Meu projeto nasceu porque eu li o Assombrações do Recife Velho, e esse ano eu fui finalmente para Recife e, puta, fiquei apaixonado por Recife. Mas, cara, todas são muito legais, assim, porra. Araraquara eu adoro mesmo. Gui, Entender Araraquara é São bom, mano. Paulo é legal, cara. Porra, Araraquara é legal pra caralho. Pô, mas tudo, assim, tudo, cara, tudo que eu vou acho muito legal, cara. Tô falando a vocês das duas cidades de vocês. Osasco era uma cidade que eu nunca tinha ido, cara. Fui pra Osasco, eu já fui 3 vezes pra Osasco. Achei super legal. O cemitério Bela Vista é muito interessante, muito curioso. A disposição, por que que ele foi construído. Osasco é uma cidade super nova, então ele é um grande contador de histórias de Osasco. Então tudo, cara, para mim é muito legal e eu aprendo, parece que eu me reconecto assim com as coisas, né? A história do Luiz Gama, que porra, cara que todo mundo devia conhecer e é um gigante. Então tem muitas assim, muitas, 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 muitas. Pô, Todas, todas. Porra, eu fui pro Vilarinho, onde aconteceu a história do Capeta do Vilarinho, que é um capeta que participou de um concurso de dança em Minas Gerais, perto no distrito de Venda Nova, em BH. E ele perdeu a competição de um cara, e esse cara, que chama Ricardo, ganhou a competição dele. E aí tinha uma mística de que o cara tinha ficado cego depois que ganhou do capeta. A competição, não, muito, cara, muita história boa, assim, tem muito legal. o Então, Luiz Gama, você tem alguma? O não, Luiz Gama não, do Luiz Gama é a história dele, Luiz Gama não é. Por isso que eu tô falando, a gente não vou atrás de fantasma, não, vou atrás de história, às vezes tem sim, fantasma, às vezes não. às vezes você tromba. Mas, você falou de Osasco, você veio 3 vezes para Osasco, mas você comeu cachorro-quente? Não comia cachorro-quente. Pô, é É brincadeira. que eu não sou super fã do cachorro-quente, eu gosto mais do cemitério. Então, tudo bem, tudo bem, a gente entende, cada um com seus gostos. É, Mas, ó, eu indicaria, hein, ah, indicaria. cara, eu vou. Coisa forte, coisa forte. E agora, né, acho que vale a pena a gente chamar o nosso quadro de músicas aí, o Rádio D2. Você acaba de sintonizar a Rádio D2, o seu papo de bar com trilha de jukebox. Escuta essa música aí. E eu, novamente, peguei aqui o Thiago de surpresa e falei: "Thiago, a gente sempre tem a gente tem um quadro de música aqui, uma hora eu vou falar com você e eu quero que você me diga uma música relacionada ao tema, ou uma música que você goste bastante". Então, Thiago, fala pra gente se tiver alguma história com a música, ou se você quiser falar, fica à vontade. Eu sempre gostei muito de uma música que tocava no filme do Beetlejuice, que é do Henry Belafonte, que é o Banana Boat Song. Que Nossa, é muito que boa. Boa. essa música eu não sabia a história dela, na verdade, né? Porque ela aparece num contexto meio alegre, meio divertido no filme, mas na verdade é uma música sobre os escravizados jamaicanos, né?
que eram obrigados a carregar os navios de banana, por isso chama Banana Boat Song. Muitos morriam de picada de aranha, porque quando jogavam nas costas os cachos de banana, aqueles imensos, tinha tarântula dentro, outros bichos peçonhentos, e às vezes eles morriam por causa da picada. E eles passavam madrugadas carregando os navios de banana, e mudou o jeito de eu ouvir essa música, né? Eu gosto muito dela até hoje, mas é uma música que tem uma história fodona por trás Pô, e que eu não não, conhecia agora. direito. Tá Tá louco. vendo? Por isso que a gente gosta desse quadro, porque traz histórias que a gente nem imaginava. Eu nunca pensei que teria essa história por trás do Pois é. Banana Boat. Então, Olha aí. nossa, eu acho que é uma música mó alegre, né? Ela, tipo, Olha, Não é? one, two, Não. four. olha só, cara. É. Quer falar a Porra, sua, Daniel? cara, pensando nessa história, tipo, tem uma música que quando falaram meio que a ideia do tema do episódio, assim, eu não consegui, tentei fugir dessa música, mas não consegui não pensar nela, que é uma música de metal espadinha, né? Que é do Iron Maiden, né? A Dance of Death, Boa. que literalmente é a história de um cara que ele encheu a cara, tá andando pelas ruas, e nisso ele começa a experienciar, né, a própria história de terror. E a música é a própria música não, ele começa a experienciar eventos, né, sobrenaturais, com demônios e pipi, popó, outras criaturas das trevas aí. E nisso ele, numa dessa, e a música é exatamente um cantador de história contando esse evento assombroso, né? Então acho Boa. que combina bastante. A minha acho que é meio uma história meio, assim, de vida. Porque eu lembro quando eu era pequeno, quando eu escutei a primeira vez a música Gita do Raul Seixas, essa música me pegou um pouco, sabe? Fiquei um pouco meio com medo, assim, aquela história do jeito que ele cantava, tudo mais, e hoje eu me veio quando eu falei o tema aqui, eu lembrei de Gita. E também, logo depois, né, tudo que tem por trás ali de Raul Seixas, né, o misticismo, espiritualidade, então acho que faz sentido com o tema, né. Mais uma vez, Raul Seixas aqui com a gente. Já deve ter umas 10 músicas do Vai Raul fechar a Seixas na nossa discografia lista. do Raul. Vai com certeza Vai, fechar. Raul é total sobrenatural. Pô, é muito bom, cara, Raul Seixas é bom demais. E antes da gente fechar, acho que para dar uma Eu, eu, uma eu, prévia. Oi, eu, fala, eu Daniel. só, não, eu tinha uma última pergunta pro Thiago, se possível. Pode falar, pode falar. É, assim, a gente tá meio que caminhando aí pro final, mas assim, Thiago, na sua opinião, o que é necessário para uma pessoa ser uma boa contador de história, por assim dizer, cara? Então, a coisa mais importante é ser um bom ouvinte. Se você não gostar de ouvir história, você nunca vai ser um bom contador de história. Você vai gostar de ouvir, que é uma coisa rara de ouvir, de ter hoje em dia, né? Todo mundo Sim, quer falar, sim. todo mundo quer falar, todo mundo quer ser, todo mundo quer. A coisa mais importante para ser um bom contador de história é gostar de ouvir história. Se você não gostar de ouvir, é muito difícil que você seja um bom contador. Como técnica, né? É legal elaborar uma história como você pensa em uma música, já que a gente falou de música, né? Precisa ter uma métrica a história, precisa ter um começo, precisa ter um jeito de atrair as pessoas. Se você for fazer inversões de cronológicas, aquilo precisa ficar claro. Então, estudar um pouquinho o roteiro ajuda isso, né? Para você também entender como mediar a experiência da contação de história de uma maneira que não seja enfadonha, mas que ao mesmo tempo a pessoa fique presa a você o tempo inteiro. Então é um exercício muito gostoso, né? E é isso, e tentar, e por você gostar por precisar, por ser obrigatório você gostar de ouvir história, você precisa se interessar também em se colocar na perspectiva de quem está ouvindo, né? Bom, se eu estivesse Sim, ouvindo alguém contando isso, seria legal? Então, acho que isso é importante. Entender como as pessoas falam, entender como as pessoas ouvem, entender como as pessoas vivem, saber conhecer o seu público é muito importante. Mas eu acho que, fundamentalmente, é ser um bom ouvinte. É uma boa, sim. eu acho que, inclusive, eu acho que isso é uma habilidade, assim, poucas pessoas, acho que você principalmente, Thiago, e outras pessoas que a gente vê no YouTube, o jeito que vocês contam a história, eu acho que é muito legal, porque parece que você, às vezes, você é transportado para o lugar.
Eu acho que isso, É, a que gente vê legal, pô. vocês falando no podcast, assim, você, principalmente, você vai muito presencialmente também, mas quando você tá em podcast, acho que isso é muito legal, uma habilidade única para algumas pessoas, que Pô, é obrigado. você ouvir e você vai pro lugar, você se imagina a situação. Isso aí eu acho Obrigadão, que pô. nada, pô. É uma coisa que eu acho que é uma habilidade para poucos. Acho que muita gente sabe contar, mas acho que pouca gente Não, sabe dá pra exercitar transportar. isso. Dá pra Eu imagino. exercitar, dá pra exercitar. É Por só, isso, é só você ter esse compromisso de tentar transformar a perspectiva da narrativa de quem tá ouvindo também. sim. Então, acho que isso é importante. Eu acho que também conta, acho que a riqueza de detalhes, traz a história completa. Acho que assim, acho que é um jeito que transporta a gente para lá. E agora vamos chegando ao final de mais um episódio de D2. E de novo, Thiago, muito obrigado, cara. Imagina, pô, tamo Agradeço junto. você pela Valeu, pô. humildade de Que pô, isso, cara, ter pelo amor de respondido Deus, a pô. gente Não, pô, de imagina. primeira ali. Não se menosprezem, pô. Vocês são comunicadores. Sim. Não façam isso, não. Eu que Não, não. agradeço a Não, mas oportunidade. A é gente que a agradece, gente, tipo, é que a gente vive num Não, mundo que é tão. As não, pessoas é tão mais fácil simplesmente deixar lá a mensagem e não ver, sabe? não, E imagina. essa atenção não, também a gente vale, Que vale, isso, vale cara. muito pra gente ver essa atenção. Imagina, irmão, que isso. Tô Agradeço aqui, demais. tô nós, aí. Fica o realmente, convite muito para em obrigado outro aí. momento aí você voltar. E quem sabe um dia a gente vai lá fazer o tour com você, porque Quando como vocês você é aqui de São quiserem. Paulo, a gente pode marcar aí e ir lá para conhecer também. Acho que seria um episódio legal pra gente fazer, quem sabe ao vivo, alguma coisa desse tipo. Seria bem legal. Quando vocês É, quiserem. pode deixar, vamos combinar. Eu sou a favor, sou a favor. Bora, Tá, bora sim, bora sim. Bora. Bora. Então, galera, muito obrigado para todo mundo que nos ouviu aqui, mais um episódio do D2. Agradeço todo mundo. Peço novamente a vocês, compartilhem, dê like, manda para todo mundo, comenta. Estamos na corrida aí, estamos quase chegando a 500 inscritos. A nossa primeira meta aí para a gente conseguir monetizar são os primeiros 500 inscritos. Então, se Ajuda inscrevam nós. no nosso canal, ajudem a gente que estamos chegando lá. Falta pouco, estamos com mais de 460 já. Estamos quase chegando. Então agradeço todo mundo que ouviu e ficou até o final aqui. Mais uma vez agradecendo ao Thiago. Muito obrigado a todos. É isso, Daniel. Tiago, você quer deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo? Quer deixar suas redes sociais aí pro Espero pessoal? entrar. Boa. Boa. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Tiago, mais uma vez, muito obrigado aí por arranjar esse tempinho para falar com a gente. Imagina, pô. É sempre ótimo receber gente que está aberta aí para conversar, né? É muito bom. Então a gente vai ficando por aqui, né? Gui, obrigado aí pela amizade aí, pela É nóis. parceria. Tiago, mais uma vez, portas estão abertas, como quiser, só aparecer aí, mano. Tamo junto. E você de casa, muito obrigado pela atenção, pelo apoio, pelo carinho. Vocês que estão chegando agora, que já estão acompanhando a gente faz tempo, muito obrigado pela atenção. A gente vai ficando por aqui. Esse é o D2. E é isto. Pode 2? Pode. Valeu. Valeu, meninos. Um abração. Obrigado, hein, Thiago. Valeu, tchau, tchau. Tamo junto. De dois. Calma que a vibe vem depois. No balanço suave do som. Aqui a gente é tom e tom. De dois. Solto na brisa, ouço os bois. O som bate leve, o grave aquece. E no mês via a mente adormece. De dois, tá vendo?